seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Finanças 360, apresentado por mim, Ana Bresse. Se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu compartilho muito conteúdo, eu vou te convidar a me seguir. Meu Instagram é @AnaBreze, Ana normal com N só, Breze é B de bola, R de rato, E de escola, Z de zebra. Vou ficar feliz se você tá gostando de me ouvir, se você gostar desse episódio aqui que você tá começando a ouvir agora, vai lá, me dá um oi. Vai ser um prazer trocar uma conversa com você, te conhecer, poder ver seu rostinho. Esse episódio de hoje eu vou falar sobre como planejar uma aposentadoria da forma correta. E aí já vou criar uma polêmica, porque tem muita gente que pensa, provavelmente até pelo que me acompanha e também pela referência de outros profissionais de finanças, de coisas aí que as pessoas já pesquisaram, que certamente a Ana vai defender opção 1, que não é a minha opção, tá? Definitivamente não. Dividendos. Carteira de dividendos para aposentadoria. Não. Você pode até ter, mas eu acho complexo demais para um cidadão comum. A não sei que você seja, um investidor e esse seja o seu foco, sabe? Montar uma carteira de ações. Pode ser, tá? Mas eu acho que isso não tem a ver com a maioria dos brasileiros. Acho que as pessoas não têm tempo de lidar com isso, as pessoas não sabem analisar um balanço, coisas que você precisa fazer se você quer ter uma renda passiva desta forma. Então, não é minha principal defesa aí. Sei fazer esse trabalho, mas não é minha principal defesa. Segundo, previdência privada, que aí eu defendo de verdade, defendo muito, tem episódios sobre isso, ouça, inclusive é uma aula maravilhosa, vale a pena, eu sou defensora, sou certificada pela SUSEP, que é a Superintendência Privada de Seguros e Previdência, então amo previdência, mas eu ainda assim não diria que a sua previdência privada, a sua aposentadoria, né, previdência privada e não um produto, a previdência que você fez pra você, que não é a parte do público que o governo dá, o que você estruturou pra você, eu diria que eu não vou contar também, não faria você contar só com a produto previdência privada. Aí vamos pra terceira opção, previdência com aluguéis, com imóveis. E eu também gosto disso. E é uma coisa que as pessoas vão pensar e falar: mentira, Ana. Tô chocada. Eu sei. Até porque eu não costumo muito compartilhar isso, mas eu acho que funciona. E eu tenho percebido ao longo da minha carreira que pessoas que assumem esse tipo de estratégia comumente se dão bem. Só que aí a gente tem que fazer algumas considerações, tá? Aí, vamos lá. Se você fosse pedir a minha opinião, como que você... A minha aposentadoria, na verdade, é um pouco diferente, porque eu tenho renda passiva de outros negócios que eu tenho que me darão renda passiva aí pro resto da vida, tá? Então eu tenho uma previdência privada de outra área, que não tem nada a ver com essas 3 opções que eu falei, mas funciona como se fosse um aluguel. Tem nada a ver. Você ia ter que ter a minha profissão, tirar essas equações que eu tenho, outro rolê. Esquece, tá? Esquece. Mas se você não tivesse essa renda passiva que você tem, Ana, e você fosse construir isso como um profissional que você atende, né? Um médico, um dentista, ou um CLT mesmo, mas que ganha muito mais do que o teto do INSS e precisa complementar ali, ele precisa ter uma garantia a mais. Pessoas comuns, do cabeleireiro ao empresário. Todo mundo precisa pensar nisso, né? O que você faria? Eu certamente construiria um patrimônio fora de previdência grande, porque aí a gente está diversificando, montaria minha carteira de investimentos fora de previdência, porque isso vai me dar um bom dinheiro cada vez que meu patrimônio cresce mais por conta do efeito dos juros compostos. Isso vai me dando mais dinheiro e cada vez mais dinheiro. E chega um momento que eu posso sim fazer o cálculo e tirar algum valor ali anualmente para bancar a minha vida. Então, primeiro, eu construiria um bom patrimônio de investimento no mercado financeiro, tá? Chama valores mobiliários. Segundo ponto, eu faria minha previdência privada com certeza, inclusive o meu valor mensal padrão de investimento, aquele mínimo garantido. Tem mês que eu guardo 3 mil, tem mês que eu guardo 5 mil, tem mês que eu guardo 1.000, mas no mínimo eu guardo 700. Na pior das hipóteses vai ser 700. Na pior das hipóteses vai ser 1.000. Esse 1.000 do compromisso eu botaria na previdência privada. E o restante vai jogando na corretora, montando uma carteira lá com uma combinação de produtos que isso varia dependendo da economia. Tá? Então não tem como eu te dizer, mas qual investimento você faz? Depende. Há 3 anos atrás, a carteira de investimentos que eu acredito pro cenário econômico era uma, que eu acreditava. Hoje já é outra. É por isso que você precisa se atualizar com relação a assuntos econômicos ou ter alguém que faz isso por você, que aí seria um profissional da área que vai te dando esse direcionamento de como o mercado tá seguindo. Mas eu faria carteira na corretora, que tem a ver com isso, e a carteira de previdência. Carteira de previdência, Ana, você pode ir lá depois no meu podcast de previdência, mas vou dar um spoilerzinho aqui, que sim,
Por exemplo, hoje todos os meus clientes de previdência, eles têm 2 fundos no mínimo, com estratégias distintas. Agora até tem uma nova mudança. Se você já é meu cliente, você fez sua previdência comigo há 1 ano e meio atrás, você é previdência, não é consultoria, ou se você é consultoria, a gente ainda não teve uma reunião recentemente, você pode me chamar e falar, Ana, eu vi seu podcast, tem coisa nova aí. Porque, por exemplo, agora a gente tem uma mudança porque o mercado já tá dando uma viradinha, a gente já tá fazendo coisas diferentes do que foi feito aí ano passado, enfim. E aí você, no mínimo, vai ter 2 fundos, tá? Com estratégias distintas. E se pá, 3, que foi o que eu usei até período de pandemia. De 19 até 21, eu usava 3 fundos e um com uma estratégia que depois eu tirei completamente. E agora já tá entrando, já são 2, e enfim, as coisas vão mudando. Mas a gente tem carteira de previdência também, tá? Se você guarda ali os R$ 700 ou os R$ 1.000 por mês, eu vou dividir isso em algumas casinhas e você vai entender bem o porquê. E, além de fazer essas 2 etapas, eu investiria sim em imóveis com seguinte consideração. Primeiro, investir em imóveis é como investir em ações e dividendos. Você tem que gostar do assunto, você tem que gostar da pauta, você tem que estudar sobre. Porque não adianta você comprar um imóvel que você não sabe qual percentual de retorno você vai ter. Porque o imóvel, ele é assim. Você comprou um imóvel de 500 mil. Ele vale 500 mil. Ou vamos supor que ele se valorize. Aí você comprou por 500 e agora ele já vale 600. Ele tem a valorização do bem e ele tem o retorno que ele te dá do aluguel. Concorda? Então, são 2 ganhos diferentes, né? E aí, quando você tem o ganho do aluguel, existe um percentual que se pratica em cada cidade, em cada bairro. E óbvio que você quer conseguir o quanto mais melhor, né? Então, vamos supor que você pegue um imóvel de 1 milhão e você busque 10% de retorno dele ao ano. Você vai pegar 1 milhão, 10% disso, divide por 12. Você vai ter o seu patrimônio de 1 milhão lá, estático, que pode valorizar. E por mês você vai estar ganhando 10% desse 1 milhão dividido por 12 vai ser o que você vai cobrar de aluguel. Você fala, pô, tô com um rendimentozinho legal, porque eu tenho meu patrimônio que valoriza, pode desvalorizar também, mas que pode valorizar, e tô ganhando o retorno anual no meu imóvel de 10%. Esse não é o padrão. Padrão Brasil costuma ser 5, tá? Pega o quanto aquele bem tá valendo, 5% daquilo ao ano vai ser o que você vai ganhar. Só que tem lugares que você consegue muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Então você vai precisar estudar localidade. Teve uma vez que eu atendi uma médica, ela tinha acabado de se formar, ainda ia fazer residência. Na época ela tinha formado em clínica, né? Quando termina ali. E aí depois ela foi fazer dermatologia. Ela tava começando a carreira. Ela, eu quero comprar imóvel. Eu falei, onde? Não sei. Aí queria em Copacabana, que era onde ela morava. Eu falei, olha, o retorno de aluguel de Copacabana é péssimo. Porque os imóveis são caros, mas ao mesmo tempo o percentual que eles conseguem cobrar de aluguel não é compatível. É melhor você ter um imóvel. Aí ela tinha família no interior de alguma cidade que eu não lembro mais. Não lembro se era no interior de Minas. Lá, um imóvel de 100 mil, ela conseguia cobrar R$ 1.000 por mês. Quando em Copacabana, um imóvel de 1 milhão, ela conseguiria cobrar no máximo 4 mil por mês. Vocês conseguem entender como é descasado? Como, na verdade, proporcionalmente, o imóvel de 100 mil em Minas estava dando um retorno muito maior a ela do que o imóvel em Copacabana? Que ela teria um capital imobilizado muito maior e o retorno ali, se comparado, é muito pequeno. Era melhor ela ter, repito, imóvel lá em Minas Gerais. Então, assim, é uma área que dá retorno, principalmente falando de Brasil, tá? É uma área que você precisa dar uma estudada para ver onde você vai comprar. Meu pai investe em mercado imobiliário, né? Ele recebeu uma ação na justiça e falou, vou fazer minha aposentadoria de aluguel. E eu acho particularmente, pai, se você estiver ouvindo isso, você desculpa, mas é minha opinião. Meu pai errou, porque ele comprou um monte de imóvel em um bairro que a tendência é sempre aumentar a criminalidade e imóveis que não são desejo de consumo de ninguém, que ele não tem como supervalorizar. Então, sabe, é aquela casinha baratinha no bairro perigoso. E eu me lembro de um cenário especificamente de um imóvel que ele tinha acabado de alugar, o imóvel ficou vazio um tempão, porque ninguém queria alugar no lugar lá que ele comprou porque era barato. E aí, quando ele conseguiu alugar, o carro do cara que ele parou na porta, não botou na garagem, parou na porta. Tipo, daqui a pouco a gente vai sair de novo, exemplo. E teve uma troca de tiro e o carro do cara tomou um tiro. E o cara ficou apavorado. Afetou o carro do cara, né? Ele teve a lataria dele comprometida, o vidro, sei lá como é que foi isso. Não sei exatamente o que aconteceu, mas o carro do cara foi atingido e o cara ficou com medo. E ele falou, desculpa, eu vou ter que sair, vou ter que sair, vou ter que sair.
porque esse lugar ficou mais perigoso. Então, assim, na minha opinião, foi um péssimo investimento imobiliário que meu pai fez. Acho que teriam outros lugares, outros bairros próximos, assim, a meia hora dali, a 20 minutos dali, que é um lugar público de alta renda, que não chega a ser rico, Copacabana, que aí já fica difícil esse cálculo, mas que ele poderia ter uma valorização, que ele poderia, né, alugar pra gente que tem um poder aquisitivo maior e que compra pelo lazer dos filhos. Você vai ter que estudar mercado, tá? Você vai ter que estudar. Se há a possibilidade de criarem um shopping próximo, que isso valoriza seu imóvel, ou tem um terreno baldio abandonado que podem ocupar e aquilo ali virar uma ocupação que vai desvalorizar, que vai virar uma favelinha. Você vai ter que estudar o assunto. Mas eu gosto, tá? Eu gosto. E aí você precisa considerar também que o imóvel, quando você quer considerar ele um ativo, né, algo que te gere um rendimento, você precisa entender que o custo de manutenção desse imóvel existe. Então, quando você faz aquele cálculo ali, eu quero criar uma renda de aposentadoria. Eu vou botar o objetivo de ter um imóvel que, além do valor ali do patrimônio, eu consiga 7 a 10% ao ano. E isso em tal região é possível. Quando eu fizer isso, eu sei que ao ano eu vou ter que fazer uma pintura, um reparo, eu vou tirar aí 1,5% para poder reinvestir no próprio imóvel. Olha a cabeça de negócio que você precisa ter. Gente, não existe dinheiro fácil. Não caiam no urubu do Pix, porque é tudo mentira. Quem ganha dinheiro, não ganha dinheiro à toa. Ganha dinheiro porque pensa, tá? Ganha dinheiro porque entende das coisas. Se você falar assim, Ana, mas francamente, assim como eu não investiria em ações buscando dividendos, porque eu preciso entender o balanço da empresa que eu vou ficar, ver se a empresa tá com resultado positivo ou negativo, se ela tá assumindo mais dívida, se ela tem projeção de crescimento de mercado para continuar mantendo minhas ações ali. Como é que tá lá dentro a governança? Tem sócio roubando a empresa? Como é que tá a auditoria? Quando você investe em dividendos, o povo não fala. Mas você tem que fazer isso, senão seu dividendo acaba. Se você não sabe a saúde da empresa que você está investindo e a empresa quebra, o dividendo que você considerou para sua aposentadoria foi para onde? Bota o pi aí, para as picas, que foi seu dividendo. Você não tem mais. E a sua aposentadoria fica onde? E você falando, eu também não vou fazer esse monte de cálculo de imóvel. Você me desculpe, é demais para mim. Eu trabalho no meio corporativo, eu gosto de começar às 8 da manhã e sair às 17 para minha casa e não pensar em nada disso. Eu quero, quando chegar aos meus 65, mudou agora, acho que é um pouco mais, né? Chegar, ter só uma rendinha garantida. Aí é previdência privada mesmo. Você só vai ter que fazer a conta do quanto que eu faço isso em consultoria e todas as contas que você perceber aí de Reels, de blogueiro, são mentirosas. Você tem que fazer a conta certa. Essa história de guarda não sei quanto por mês, que não sei quanto tempo você vai ter, não sei o que, não sei o que lá. Mentira, geralmente, tá? Mentira, geralmente. Porque eles ficam considerando que daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, você vai continuar tendo uma Selic de 12% e ganhando 1% ao mês. E isso não é fixo. Como a gente estava 2, 3 anos atrás com a Selic de 3, 4%. E aí você não conseguia nem 0,5% ao mês. Como é que o cara faz uma conta garantindo que você vai ganhar 1% ao mês daqui a 20 anos? É uma porta, é um idiota. Por isso que eu não consigo seguir nenhum profissional de finanças que faz esse tipo de conta burra. A gente faz sempre conta de juro real. Já expliquei isso em outro episódio. Rendimento acima da inflação. A média histórica de juro real no Brasil é 3%. Então você vai pegar quanto de dinheiro que eu tirando 3% ao ano vai dar a renda que eu quero. Se ficar difícil, depois eu vou fazer um videozinho, tela compartilhada, desenhando pra vocês. Mas essa é a conta certa. Aí tem que fazer a conta pra saber quanto que você tem que investir em previdência privada por mês, pra você acumular o patrimônio X. E aí você, na média histórica do juro real, você investindo bem esse dinheiro, estando sempre de olho, você vai conseguir a renda que você quer. E aí você não precisa se preocupar com aluguel, você não precisa se preocupar com nada disso. Mas eu, por exemplo, gosto do mercado imobiliário, até tô pensando em comprar uns negocinhos pra alugar, botar um Airbnb. Aí você tem que ter paciência pra botar uma pessoa lá pra limpar, pra que algum filho da mãe mal educado vai lá, vai quebrar um negócio seu. Custo de reposição de objeto. Tá afim de fazer isso? Vai com tudo. Pode ser uma complementação, uma boa estratégia de renda de aposentadoria. Não tá afim? Tem estratégias mais simples. Quer saber um negócio que você tem que esquecer? Esses títulos do governo, do Tesouro Nacional, aposentadoria mais não sei quanto. Tudo mentira, balela, caô. Não cai nisso. Não investe em IPCA+, em dinheiro desses planinhos lá que eles criam um produto, um investimento diferente, que não é diferente nada. Tudo, no final das contas, é o mesmo produto. Eles só mudam o nome pra te iludir. Você não vai ter garantia nenhuma disso. Isso aí você esquece mesmo. É golpe. Golpe regulado, tá?
Então, bem, é isso. Eu acho que muita gente deve ter se surpreendido, porque as pessoas pensam que quem trabalha com o mercado financeiro, eu vou só defender dividendos, vai só defender previdência. E muita gente até fala mal de previdência, né? Mas não, acho que é legal sim ter renda imobiliária, só precisa considerar o que eu falei. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio. Compartilhe isso com alguém que você se importa, que você acha que tem a ver, com a sua esposa aí pra ela comprar o seu projeto. O que você acha, amor? Fico feliz de estar ajudando vocês nessa jornada. Pra quem não sabe ainda, eu tenho uma empresa de consultoria financeira. Posso te ajudar a criar uma boa estratégia pra aumentar o seu patrimônio mobiliário e imobiliário, tá? Então, conte comigo. Me siga. Quero te ver lá no meu Instagram também. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.